Existe uma pergunta silenciosa que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas depois que alguém vai embora. Uma pergunta desconfortável, quase cruel, mas necessária. Você sente falta da pessoa ou da sensação? Porque às vezes o que dói não é exatamente a ausência dela, era a ausência da versão de você que existia quando ela estava ali. A rotina muda, o telefone fica silencioso, as noites parecem maiores, e de repente, coisas simples começam a carregar um peso estranho. Uma música, um horário específico, uma rua, um perfume. Tudo se transforma em fragmentos emocionais de algo que já não existe mais. E então a mente começa a romantizar, não apenas a pessoa, mas a sensação de pertencimento, a sensação de ser visto, de ser desejado, de ter alguém que diminuía, ainda que temporariamente, o vazio interno. Talvez seja por isso que algumas despedidas machucam tanto. Não porque perdemos apenas alguém, mas porque perdemos um estado emocional inteiro. E o mais assustador é que muitas pessoas passam anos tentando recuperar uma pessoa, quando na verdade estão tentando recuperar uma sensação de calor interno, de identidade, de significado. Carl Jung dizia que aquilo que não entendemos dentro de nós acaba controlando nossa vida silenciosamente. E talvez seja exatamente isso que acontece no amor moderno. As pessoas confundem presença emocional com salvação psicológica, transformam conexões humanas em anestesia existencial. E quando isso desaparece, não sobra apenas saudade, sobra abstinência emocional, porque existem relações que não entram apenas no coração, entram no sistema nervoso. Então este vídeo não é sobre esquecer alguém rapidamente, nem sobre frases prontas de superação. É sobre entender por que algumas ausências parecem destruir partes inteiras da nossa mente, e talvez no meio dessa dor descobrir algo ainda mais profundo, que às vezes você não estava tentando encontrar outra pessoa, estava tentando fugir de si mesmo através dela. A maioria das pessoas acredita que sente falta de alguém, mas raramente param para perguntar: do que exatamente eu sinto falta? Da pessoa ou da forma como eu me sentia quando estava com ela? Porque existe uma diferença profunda entre amar alguém e amar a sensação que aquela pessoa despertava dentro de você. E quase ninguém percebe isso no começo. Quando uma relação termina, a dor parece absoluta. Tudo perde intensidade, o cotidiano fica pesado, o silêncio ganha eco. Mas com o tempo, algo estranho acontece. Você começa a perceber que certas lembranças não envolvem exatamente a pessoa em si, envolvem sensações. A sensação de companhia, de importância, de ser escolhido, de não estar sozinho contra o mundo. E isso muda completamente a forma como enxergamos o sofrimento emocional. Porque talvez muitas relações não sobrevivam apenas por amor. Talvez sobrevivam porque anestesiam vazios internos que já existiam antes delas. O ser humano possui uma necessidade profunda de conexão emocional. Não apenas romântica, existencial. Queremos sentir que alguém nos vê de verdade. Que alguém percebe nosso caos interno. E ainda assim permanece. E quando encontramos isso, ou algo parecido com isso, nossa mente cria vínculos extremamente intensos. Não apenas afetivos, químicos, psicológicos, neurológicos. A presença daquela pessoa começa a regular emoções internas. A ansiedade diminui, o vazio parece menor, os dias parecem mais suportáveis. E então acontece algo perigoso. Você começa a associar sua estabilidade emocional à existência daquela pessoa. É nesse ponto que muitas relações deixam de ser apenas conexão e começam a se tornar dependência emocional silenciosa. Nietzsche dizia que existe uma diferença entre amor e necessidade, mas poucas pessoas conseguem perceber quando cruzam essa linha. Porque a necessidade frequentemente se disfarça de amor profundo. Você pensa: não consigo viver sem ela. Mas talvez o que você queira dizer seja: não consigo suportar a forma como me sinto sem ela. E isso é muito diferente. Carl Jung acreditava que muitas vezes projetamos partes perdidas de nós mesmos em outras pessoas. Projetamos segurança, valor, sentido, identidade. Como se alguém pudesse completar para aquilo que não conseguimos sustentar sozinhos internamente. E quando a relação acaba, parece que partes da nossa própria alma foram embora junto. Mas talvez elas nunca tenham pertencido realmente a outra pessoa. Talvez fossem partes suas que você só conseguia acessar enquanto estava naquela conexão. Existe uma tristeza específica em perceber isso, porque obriga você a encarar algo desconfortável. Talvez você nunca tenha aprendido a existir emocionalmente sem depender da presença de alguém. E o mundo moderno piora isso. As pessoas estão emocionalmente carentes e psicologicamente exaustas. Vivemos cercados de conexões rápidas e intimidade superficial. Então, quando aparece alguém que oferece atenção genuína, escuta ou acolhimento, a mente se apega com força desproporcional, não porque a pessoa seja perfeita, mas porque ela interrompe temporariamente a solidão interna. E talvez seja por isso que algumas pessoas permanecem presas emocionalmente mesmo depois de relações claramente destrutivas. Elas não sentem falta apenas da pessoa, sentem falta da anestesia emocional que aquela relação fornecia, da distração, da intensidade, da sensação de não precisar encarar o próprio vazio sozinho. Schopenhauer dizia que o ser humano oscila constantemente entre dor e tédio. Talvez muitos relacionamentos funcionem justamente como fuga desses dois estados. Enquanto estamos emocionalmente envolvidos, existe intensidade suficiente para não encarar o vazio existencial. Mas quando tudo acaba, o silêncio volta. E ele volta mais forte. Porque agora existe ausência, existe comparação, existe memória,
E memória emocional é cruel. Ela não guarda apenas fatos, guarda sensações. O cérebro não revive apenas pessoas, revive estados emocionais inteiros. Por isso, certas músicas machucam, certos lugares sufocam, certas noites parecem impossíveis de atravessar, porque seu corpo lembra da sensação de pertencimento que existia ali. E talvez o processo mais doloroso depois de um fim não seja esquecer alguém, talvez seja aprender a existir sem precisar daquela sensação para se sentir inteiro. Porque ninguém sustenta a paz emocional verdadeira enquanto transforma outra pessoa na principal fonte da própria estabilidade interna. Isso não é amor, é sobrevivência emocional disfarçada. E entender isso dói, mas também liberta. Porque talvez pela primeira vez você perceba, o vazio que sente agora não nasceu apenas da perda daquela pessoa. Ele já existia antes. A relação apenas silenciava ele temporariamente. E enquanto você não entender isso, continuará procurando pessoas para preencher espaços internos que nenhuma presença humana consegue resolver completamente. Existe uma diferença silenciosa entre sentir saudade de alguém e sofrer a abstinência emocional daquela pessoa, mas quase ninguém percebe isso, porque quando uma relação acaba, o cérebro não interpreta apenas uma ausência afetiva, ele interpreta uma quebra brusca de padrões emocionais aos quais se acostumou profundamente, e isso muda tudo. Talvez por isso certas despedidas pareçam quase físicas. O peito aperta, o corpo fica inquieto, a mente entra em repetição obsessiva. Você pega no celular automaticamente, espera mensagens que não virão, relembra conversas antigas, revive momentos milhares de vezes dentro da cabeça. E então surge aquela pergunta sufocante: por que isso ainda dói tanto? Talvez porque não seja apenas saudade. Talvez seu cérebro esteja tentando recuperar uma fonte emocional da qual se tornou dependente. A neurociência mostra que vínculos afetivos intensos ativam sistemas cerebrais ligados à recompensa e apego. Quando alguém se torna emocionalmente importante, o cérebro começa a associar aquela presença a segurança, prazer, alívio psicológico e estabilidade emocional. E quando essa presença desaparece, o sistema entra em choque, como uma abstinência silenciosa. Porque o problema não é apenas perder alguém, é perder os estímulos emocionais que aquela pessoa produzia dentro de você. A expectativa da mensagem, a validação, o toque, a atenção, a sensação de ser prioridade na vida de alguém. Tudo isso cria circuitos emocionais extremamente fortes. E talvez seja por isso que algumas pessoas não conseguem seguir em frente mesmo sabendo racionalmente que a relação acabou. A lógica entende, mas o sistema emocional continua procurando a dose daquela conexão. Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos ou ignoramos ganha força no inconsciente, e muitas pessoas ignoram o fato de que construíram dependência emocional porque isso parece humilhante demais para admitir. Então chamam tudo apenas de amor, mas nem toda dor depois de um término é amor. Às vezes é abstinência emocional, é o corpo estranhando o silêncio depois de meses ou anos vivendo estímulos afetivos constantes, e isso cria comportamentos destrutivos. Você revisita perfis, procura sinais, cria fantasias de retorno, transforma pequenas memórias em relíquias emocionais, porque a mente humana odeia perder fontes de conforto psicológico, mesmo quando essas fontes machucavam. E talvez uma das verdades mais difíceis de aceitar seja essa: algumas pessoas não sentem falta da paz que tinham na relação, sentem falta da intensidade, do caos, da imprevisibilidade, porque o cérebro humano também pode se acostumar ao sofrimento emocional quando ele vem misturado com momentos de prazer, reconciliação e afeto. É por isso que relações emocionalmente instáveis costumam deixar marcas tão profundas. Elas criam dependência através da alternância entre dor e recompensa. Um dia distância, no outro carinho, um dia frieza, no outro intensidade emocional extrema. E esse ciclo bagunça completamente o sistema emocional da pessoa. O cérebro fica preso esperando o próximo momento de validação, como alguém esperando oxigênio emocional. Nietzsche dizia que o ser humano suporta a dor quando consegue encontrar sentido nela. Mas relações emocionalmente destrutivas frequentemente deixam algo pior do que dor, deixam confusão. Você não sabe se sente raiva, saudade, carência, vazio, ou apenas medo de ficar sozinho consigo mesmo. E talvez seja exatamente isso que torna certas ausências tão devastadoras. Elas obrigam você a encarar partes suas que estavam anestesiadas pela relação. O silêncio volta, a solidão volta. Você volta para dentro da própria mente sem distração emocional. E então percebe algo assustador. Talvez tenha usado aquela pessoa para fugir de si mesmo, porque algumas relações não funcionam como encontro verdadeiro. Funcionam como esconderijo psicológico. Enquanto você está emocionalmente ocupado tentando salvar, entender ou manter alguém, não precisa encarar o próprio vazio interno. Mas quando tudo termina, sobra você. Só você, sem distração, sem mensagens, sem intensidade, sem anestesia emocional. E é aí que muitas pessoas entram em colapso psicológico depois de términos. Não pela ausência da pessoa em si, mas pelo retorno brutal da própria realidade interna.
Schopenhauer acreditava que grande parte do sofrimento humano nasce do desejo constante de escapar da própria condição existencial. Talvez alguns relacionamentos funcionem exatamente assim, como fuga temporária da solidão fundamental que existe dentro do ser humano. E quando a fuga acaba, a mente entra em desespero, porque agora ela precisa enfrentar o silêncio sem companhia emocional. Mas existe algo importante aqui. A abstinência emocional não significa que sua dor é falsa. Ela é real, profundamente real. O corpo sente, a mente sente, o sistema nervoso sente. E talvez uma das maiores crueldades modernas seja tratar sofrimento emocional como exagero ou fraqueza, porque certas despedidas realmente alteram a estrutura emocional da pessoa por um período. O problema é que muita gente tenta resolver isso imediatamente, procurando outra pessoa, entrando em relações rápidas, buscando validação constante, preenchendo o vazio com distração. Mas tudo isso apenas prolonga o ciclo, porque o vazio não desaparece, ele apenas troca de rosto. E talvez o processo mais difícil da vida emocional adulta seja aprender a não depender da presença de alguém para conseguir suportar a própria existência. Isso não significa virar frio, nem parar de amar. Significa parar de transformar pessoas em remédio psicológico. Porque quando alguém se torna sua única fonte de estabilidade emocional, o amor deixa de ser encontro e começa a virar sobrevivência. E nenhuma relação suporta carregar o peso de salvar completamente outra pessoa. Talvez seja por isso que algumas ausências destroem tanto. Não porque o outro era perfeito, mas porque você colocou dentro dele partes da sua identidade emocional. E agora precisa reaprender lentamente a existir sem buscar fora aquilo que nunca conseguiu construir verdadeiramente dentro de si mesmo. E talvez uma das maiores crueldades modernas seja tratar sofrimento emocional como exagero ou fraqueza, porque certas despedidas realmente alteram a estrutura emocional da pessoa por um período. O problema é que muita gente tenta resolver isso imediatamente, procurando outra pessoa, entrando em relações rápidas, buscando validação constante, preenchendo o vazio com distração. Mas tudo isso apenas prolonga o ciclo, porque o vazio não desaparece, ele apenas troca de rosto. E talvez o processo mais difícil da vida emocional adulta seja aprender a não depender da presença de alguém para conseguir suportar a própria existência. Isso não significa virar frio, nem parar de amar. Significa parar de transformar pessoas em remédio psicológico. Porque quando alguém se torna sua única fonte de estabilidade emocional, o amor deixa de ser encontro e começa a virar sobrevivência. E nenhuma relação suporta carregar o peso de salvar completamente outra pessoa. Talvez seja por isso que algumas ausências destroem tanto. Não porque o outro era perfeito, mas porque você colocou dentro dele partes da sua identidade emocional. E agora precisa reaprender lentamente a existir sem buscar fora aquilo que nunca conseguiu construir verdadeiramente dentro de si mesmo. Mas existe algo profundamente libertador quando você finalmente entende. Aquela versão sua não morreu. Ela apenas ficou associada emocionalmente a uma pessoa específica. E agora precisa ser reencontrada de outra forma, mais consciente, mais madura, mais verdadeira. Talvez você nunca volte a ser exatamente quem era naquela época. E tudo bem, porque a vida não devolve versões antigas de nós mesmos intactas. Ela transforma, machuca, molda, mas também aprofunda. E talvez exista beleza nisso. Uma beleza silenciosa, menos inocente, mais lúcida, porque algumas perdas não vêm para destruir você. Vêm para mostrar quanto da sua identidade estava depositada em algo externo. E embora isso doa, também abre espaço para algo novo, uma relação mais honesta consigo mesmo, sem dependência extrema, sem abandono interno, sem precisar transformar esse amor em salvação existencial. Talvez amadurecer emocionalmente seja justamente isso, parar de procurar alguém que complete seu vazio e começar lentamente a construir presença dentro dele. Porque no fim, talvez a pergunta nunca tenha sido apenas: você sente falta da pessoa? Talvez a verdadeira pergunta seja: por que você precisou perder alguém para perceber que tinha se perdido de si mesmo há muito tempo?